Boa noite, aqui é a professora Jéssica e na aula de hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o quientismo, sobre o teatro, sobre esse momento tão importante para a nossa literatura brasileira. Como vocês sabem, já aprenderam ao longo de suas vidas, desde os anos iniciais até agora, em história, em português, que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Então, os portugueses trouxeram para o nosso país, que já existia, que já haviam aqui índios, que eram os habitantes daquela época. Então, trouxeram a religião dos portugueses, trouxeram a cultura, o ouro, as pessoas, a linguagem e assim por diante. E também a fé, que é, no caso, o cristianismo. Então, houve várias missas no começo, com padres mesmo, e esses padres, eles queriam converter ao cristianismo os índios. Então, foi realmente assim, um momento muito diferente para os índios. E aqui fala um pouquinho sobre José de Anchieta. Então, você precisa analisar um pouquinho aqui sobre quem foi esse padre, quando que ele nasceu, enfim, e assim por diante. Porque ele é um importante marco para a literatura. Nós temos aqui também a descrição de algumas literaturas desse momento do quientismo, né, que vem de 1500, como o nome já diz, que é a literatura informativa sobre o Brasil para os europeus, que também tem cartas, relatórios, documentos, mapas, sabe aquela carta de Pero Vaz de Caminha, enfim, tudo isso é também um documento e é também uma literatura, porque descreve sobre o nosso país naquela época. Temos também a literatura jesuíta, que então vem o teatro, vem a poesia, voltados para a religião do cristianismo. Tem também o teatro de Anchieta, que é a mistura de elementos europeus com a realidade indígena e assim por diante. Então, vocês precisam entender que existem 3 elementos para a literatura deste século, do século XVI, ok? Então, leiam com atenção esse texto, que foi da primeira aula. Qualquer dúvida podem me chamar. Tenham todos uma ótima aula e obrigada.